Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Versículo 6. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Diga comigo, de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele acaba aqui com um ponto de interrogação. Oremos ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós te glorificamos, Senhor, nesta noite, porque em primeiro lugar nós te conhecemos. Em segundo, tu és a rocha muito mais alta do que nós. Tu és aquele que não tarda, que não falha, que sobre a nossa vida coloca a tua firme mão. Eu não sei das dificuldades representadas aqui, mas alguns problemas são tão difíceis demais para nós, mas para ti não há nada tão difícil ou impossível que o Senhor não possa quebrar ou colocar no lugar aquilo que está fora, ou consertar e fazer novo aquilo que um dia foi destruído. Toma a tua igreja nesta noite, Senhor. Pai, nós suplicamos a Ti, é o nosso culto de súplicas a Ti. Nós Te imploramos, estende as mãos para nós, inclina os ouvidos para este lugar e para as causas aqui representadas. Assim nós oramos, não a mim, não a nós, mas a Tua palavra e o Teu Espírito neste lugar. Enche-nos, Senhor. Pai querido, vem inflamar este altar com o Teu poder, Senhor, e quebranta-nos a ponto de ouvirmos e entendermos a Tua palavra e a Tua vontade. Assim nós oramos, já Te agradecemos, porque a Tua palavra não volta vazia. Antes, Senhor, que possa fazer aquilo que Lhe apraz fazer em nossas vidas. Enche-nos, enche-nos, vem sobre nós. Esse é o nosso louvor e a nossa oração. No nome poderoso de Jesus. Aquele que crê, diga amém, glória a Deus, aleluia. Poder sentar, mas senta glorificando, exaltando ao Senhor, porque Ele é bom. E você não veio aqui por vir, você não veio aqui por uma obrigação. Deus, Ele tem algo para falar com o seu povo, assim como falou o meu coração. Tem momentos, irmãos, que eu vou preparar a mensagem na hora do almoço. Eu venho com a mensagem já, segunda, eu venho batendo na minha mente com a mensagem, mas ela ainda não está preparada. Aí eu vou no ônibus ouvindo louvor, vou ouvindo pregações, vou ouvindo outras palavras, e aí Deus vai juntando as coisas, aí vem a questão do dia a dia, as adversidades, a prática, e aí Deus vai dando, vai revelando aquilo que Ele quer falar no nosso coração. Sabe, grande é a responsabilidade aqui nessa noite. Então, o tema da nossa mensagem é: ore mesmo que a resposta não vem. Olhe para alguém e fala assim: ore mesmo que a resposta não vem. Isso aqui não é algo meu, não. Isso aqui é Deus que quer assim. Que isso, pastor? Você acabou de ler, talvez você não tenha notado. Talvez você não tenha parado para ver as entrelinhas da parábola, mas quem está dizendo isso é Jesus. E nós precisamos orar ainda que não tenha resposta. Ainda que a resposta pareça demorada. Ainda que as coisas pareçam que não estão acontecendo. Ainda que pareça que não tem ninguém do outro lado da linha. Ainda que pareça que as portas não se abriram nem um milímetro. Você já está orando há um tempo, está batendo. A Bíblia diz que se aquele que procura acha, aquele que bate vai se abrir. Mas parece que a porta não abriu nada e ainda assim Deus está falando para a sua igreja. Continue orando. Agora vamos se perguntar, pastor, por que eu devo continuar em oração? Se a resposta ainda não veio. Essa passagem aqui ela é um complemento do capítulo anterior. No capítulo 17, versículo 20, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Eles perguntaram: quando virá o reino? Aí Jesus vai falar para ele: o reino de Deus não vem com experiência exterior. Não é só um gesto, não é só um ato. Eles estão se perguntando, e você está ouvindo falando que Jesus vai voltar há quanto tempo? Essa palavra foi escrita há 2000 anos atrás. E ele já perguntava: mas quando virá o reino?
Eu conversando essa semana com alguém no meu trabalho, essa pessoa ela toma remédio para tudo, para coluna, para pressão, para depressão, para ansiedade. Ele falou assim, olha, você já teve vontade de desaparecer desse mundo? Eu falei, irmão, talvez não da maneira que ele pense, tem gente que quer morrer. Mas tem hora que a gente pede igual Elias. Sabe, no hebraico, Elias vai dizer, arrebata-me. Tem hora que a gente quer, parece que a gente quer ser arrebatado dessa terra, irmão. Eu sei que Deus nos deu o dom da vida, mas esse é um mundo de aflição, sabia? De guerra, de luta. E se não for a Deus sobre nossas vidas, eu nem sei. Tem gente que se não fosse Deus sobre a vida dele, irmão, mas a gente está falando de vez em quando Maranata. De vez em quando a gente está pedindo Maranata, ora vem, é tanta injustiça, é tanta luta, é tanta guerra. Eu não sei se você já teve esse... Mas eu tenho alguns vislumbre de quando eu estou orando a Deus, parece que eu vou para um lugar onde nada mais importa. Parece que a sensação do Espírito, sabe, é algo tão bom que tu não tem vontade de sair daquele momento, porque daqui a pouco tu vai enfrentar a tua realidade da porta para fora. Eles perguntaram, Senhor, mas quando virá o rei? E Jesus vai falar para eles no versículo 21 do capítulo 17, ele vai dizer que o reino está entre eles, está entre eles, mas não vai falar, está dentro de vocês. Porque os fariseus não entendiam o que Jesus era. Vai dizer, o reino está entre vocês. Por que era o reino? Era ele. Ele veio trazer as boas novas. João Batista vai preparar, mas quem vem trazer é Cristo. Vai dizer, o reino está entre vocês, não dentro de vocês, mas entre vocês. E tem aquela pressão, existe uma tensão do já e do ainda não. É que a igreja fica, Maranata, ora vem. Jesus já veio, fez a obra, mas ela ainda não está completa. Existe essa pressão no meio de nós. Sabe, mas mesmo a obra não estando completa, mesmo dentro dessa grande pressão, a grande pergunta é, o reino virá no tempo certo, se com as coisas se completarão no tempo certo. Mas será que haverá fé no meio da igreja ainda quando isso acontecer? Essa pergunta também Jesus vai deixar na parábola. Ou será que iremos desanimar porque as coisas não acontecem? Ou será que a igreja de Cristo vai desanimar porque o negócio não está saindo como você quer? Porque a agenda de Jeová não bate com a tua agenda? Porque o cronograma de Deus é diferente do meio do seu cronograma? Será que ainda haverá fé quando o Filho do Homem vier? Ele está falando da segunda vinda dele. E essa parábola é a continuidade desse ensinamento, que começa no capítulo 16, a partir do versículo 20. Ele atravessa para o capítulo 18. E aí Jesus ele vai deixar uma parábola, essa parábola aqui, porque será? O que ele vai contar quando ele voltar? Uma igreja desejosa? Uma igreja que ora, uma igreja que é firme, uma igreja animada? Ou pessoas completamente destruídas e sem fé? Ou desanimadas? Porque muitas das vezes a falta de resposta, a solução que nós pedimos e não vem causando desânimos em muitos. Porque ora e as coisas não acontecem, pastor vem quarta-feira, vem para o culto de oração, a gente ora, mas ainda assim a palavra vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Por quê? Jesus vai começar a narrativa. O que é uma parábola, ou parabolê? É uma narrativa que transmite uma mensagem direta por meio de uma comparação, uma analogia. Era uma forma que Jesus tinha de ensinar. Ele nos ensinava através de parábola. Versículo 2 vai dizer assim, ó. O juiz da cidade não respeitava ninguém, nem temia ninguém. A primeira coisa que Jesus vai dizer nessa parábola é que havia um juiz que não temia, não respeitava ninguém, não era temente a Deus, não estava preocupado com o que iam falar dele, não estava nem aí com o que o povo falava na parábola, tá? Era um juiz iníquo, apesar de falar de lei, não respeitava nada nem ninguém. Não estava nem aí. Versículo 3 vai dizer o seguinte: e havia naquela cidade uma certa viúva que ia ter ele dizendo, faze-me justiça contra o adversário. Existia alguém contra a vida dessa mulher. A Bíblia não vai falar quem era, mas aqui na parábola existia alguém que era contra essa mulher. Olha para alguém e fala assim, quem tem sido o teu adversário? Pergunta para ele. Sempre tem um adversário. Sempre há alguém. Sempre alguém que se levanta contra a nossa situação. E ela vivia dessa forma. Quem eram as viúvas? Olha só, Jesus vai pegar a classe mais necessitada. Não tinha pensão alimentícia. Naquela época não tinha pensão, não. O marido morria, ou alguém assumia a viúva,
ou alguém se dava como rendidor, ou assumia a família, ou ela vivia de esmola e vivia de doações, se alguém quisesse doar. Então, na parábola, ele vai pegar a classe menos favorecida, hoje talvez seja um morador de rua, mas naquela época era a viúva. Se alguém não fosse por ela, e toda hora no Antigo vai falar sobre a viúva, a função do diabo, consolar as viúvas, servir sempre as viúvas eram a classe mais necessitada daquela época. Então, Jesus vai pegar na sua parábola alguém que precisava muito, e vai falar que essa mulher tinha um adversário contra ela, alguém que ia contra a vida dela. E ela sempre estava ali, o juiz não estava nem aí para ela, mas ela ia lá e pedia. Ia e pedia. No outro dia é de novo, isso está dizendo a parábola. E o juiz ele começa a ficar aborrecido. Porque, apesar dele não ligar para nada, nem para ninguém, a insistência dessa viúva, ela ficava importunando ele vai resolver atendê-la logo, para que ela não enchesse a paciência dele. Porque ela estava lá direto. Sabe, irmão, quem precisa não pode ser orgulhoso. Sabe, quem precisa não tem que ficar quieto no seu canto. Se tu precisa e a bênção não chegou até você, você vai lá e tenta gerar algo. E ela está lá pedindo. Não era orgulhosa, era alguém necessitado. Só ainda está orgulhosa porque tu não chegou no fundo do poço ainda. Se ainda tem orgulho é porque não desceu tudo que tem que descer. Eu prefiro nem descer. Melhor se quebrantar logo do que descer onde tem que descer. Deus desce, Deus permite, para levantar de novo, mas permite. Sabe, essa mulher não tinha orgulho nenhum, ela tinha necessidade. E ela ia lá no juiz, o juiz não estava nem aí. E quando a gente vê uma autoridade que não está nem aí, a gente tem medo até de chegar perto. Mas eu não sei, a necessidade dela devia ser tanto que ela ia lá todo dia, toda hora, e o juiz já estava ficando saturado com ela, e ela estava no direito dela, ele não queria perder tempo. Ele vai falar, não, vou atender, eu não temo nem a Deus, eu não temo a ninguém, não estou nem aí para o que falam, mas eu vou atender ela para que ela não fique o tempo todo em cima de mim. Todos os dias ela ia pedir. Falava, estou sendo ameaçada, meu adversário está contra mim, me ajuda, dentro da parábola, todo dia. Pastor, qual é a aplicação real dessa parábola para a nossa vida hoje? Está curioso, né? Jesus vai começar a ensinar agora e fazer a aplicação real da parábola. E o Espírito Santo vai nos ajudar. Versículo 6, Jesus vai dizer assim, ó, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Olha só, ele está tentando para olhar, porque o que ele vai dizer? Que ele vai atender, ainda que não tenha ninguém, porque todo dia ela ficava importunando ele. Jesus vai atentar para isso. Ouve o que diz. O juiz sem lei, ele vai falar assim, olha para o exemplo desse juiz, que não temia ninguém, iníquo, apesar de ser o dono da lei, a autoridade da lei, ele está nem aí. Iniquidade, vem de falta de lei, falta de direção, vem de falta daquilo que é certo, iniquidade, era o juiz iníquo. Vai dizer assim no versículo 7, se o juiz que é iníquo vai olhar para ela, vai atender ela, porque todo dia ela estava lá pedindo. No versículo 7 ele vai dizer assim, e não fará justiça aos seus escolhidos. O que ele está falando assim? Que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele. E vai deixar uma pergunta. O que ele está dizendo para os discípulos dele? Ele fala assim, ó, se o juiz que não sabe o que é lei, que não está nem aí, atendeu a mulher que pedia a todo momento, quanto mais eu, que sou Deus de justiça, não vou olhar para a causa dos meus escolhidos. Quem são os escolhidos? Olha para quem está do outro lado assim. Quem são os escolhidos? Pergunta para ele. Vê se ele sabe quem são os escolhidos. Sabe, Jesus ele está falando assim, ó. É importante existir. É importante ser importuno. Deus está querendo uma igreja que seja importuna. Que ore de dia e de noite. Que peça ainda que a resposta não venha. Que fale com ele ainda que as portas pareçam não se abrir. Deus está direcionando a igreja a orar sem parar. Pastor, eu estou olhando da janela da arca há 7 anos e as águas não baixam. Deus está falando, continue orando. Porque se alguém que é ruim pode abençoar outra pessoa, quanto mais ele que é Deus para os seus escolhidos. Nós somos raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo escolhido de Deus.
Imagine. Mas parece algo contraditório. Ele está falando para eu orar sem cessar mesmo. Você tem importunado a Deus na tua oração? Eu não estou falando de murmurar. Orar não é murmurar. Orar é direcionar tudo que te falta para o lugar certo. Falar com ele. Ele está dizendo aqui, ó, tem que me importunar. Tem que insistir, evangelista Vance. Mas eu estou orando há 10 horas. Insista mais, ore mais, busque mais. Aplicação real para a nossa vida. Jesus, ele quer que nós venhamos a perceber nessa noite, irmão, o valor da importunação através da oração. Você tem que importunar. Esperar em Deus não é não fazer nada. Não fazer nada é nem orar. Pastor, as coisas não aconteceram, eu estou chateado, não vou para o culto de oração, estou desanimado, já era. Aí é não fazer nada. Agora, enquanto você orar, enquanto você importunar, enquanto você pedir, sabe, enquanto você estiver ali noite e dia, sabe, quem é escolhido de Deus, quem é separado, vai orar. Não tem jeito. Quem tem a alegria da salvação vai orar porque ele está dentro de nós. E é isso que ele quer. Sabe, Deus na sua sabedoria, ele é soberano. Ele não precisa da tua oração para agir, mas ele escolheu a oração como meio para falar com o seu povo, para responder às necessidades. Ele é tão soberano que ele pode fazer isso. Porque falar que não pode é limitar a sua soberania. Ele colocou através da sua palavra a oração. Ele precisa que eu ore. Quem orou para que Paulo fosse liberto? Irmão, Paulo era um monstro. Falamos no domingo aqui. Pregamos sobre Jonas. Jonas não queria salvação do povo de Nínive. Jonas achava que salvação era meritocracia. Sabe, a gente acha que só vai para o céu quem foi bonzinho a vida toda. A gente acha que o traficante ou o assassino não pode se arrepender de ele. A gente acha que Deus tem que ser inimigo dos nossos inimigos. Tem que se levantar e arrebentar com aqueles que fizeram isso. Dizer, não, Deus não tem obrigação com isso. Ele tem obrigação com a sua palavra, não com o meu nem com o teu sentimento. Ele vai fazer aquilo que é certo sempre. É aquilo que é verdadeiro. Não temos para onde correr disso, não. Sabe, esse juiz não temia ninguém. Não tinha medo de ninguém. No final do versículo 7, ele vai dizer assim: ainda que tardio para com eles. Assim que Deus, ele quer que nós devemos importuná-lo através da oração. E ainda que pareça que as coisas não vão acontecer, sabe o que ele está dizendo aqui? Tardio. Não é no tempo de vocês. É no meu tempo. Parece tardio. Parece que as coisas não estão acontecendo, mas Jesus é o plano melhor. Ele é melhor do que o Unimed. Ele é melhor do que a Unimed. Fala outro plano de saúde aí bom aí. Assim, tudo isso falha. Tudo isso se deixa em xeque mate com carência. Jesus nunca chega atrasado, ele chega no momento certo. A gente é que acha que não. Parece tardio, pastor, parece. Porque Provérbios 13:12 vai dizer que a esperança demorada enfraquece o coração. Está demorando a acontecer, a gente remonece. Está demorando a acontecer, a gente vai ficando triste. Mas o desejo chegado é como a árvore da vida. A gente fica igual o pintunanista quando ele faz. Demora 10 anos, mas quando o negócio acontece, Deus é fiel, Ele é poderoso. Mas não é bonito? Enquanto não acontece, tu também está dando glória. Não é bonito enquanto tu está orando, está importunando a Deus, está falando com Deus, está incomodando Ele. Enquanto não acontece, tu não está firme, tu não está lúcido. Não é bonito isso? Como é que está a tua vida, meu céu? Pastor, minha vida não está bem não, mas Deus tem promessas para mim. Não é bonito isso? Se eu falar a verdade, a gente não mente. Às vezes está passando por pneu, o negócio está cheio, o inimigo se levantou, não é isso, irmã Sara? Mas Deus tem promessas. Tu sabe quem é Deus na tua vida? Está importunando a Deus, meu irmão? Ou tu deixa de orar? Ah, Deus não responde, tu deixa? Sabe o que ele está falando aqui? Os meus escolhidos oram de dia e de noite. Ainda que eu pareça tardio, ainda que eu pareça que eu não estou ouvindo, ainda que eu pareça que eu não vou entrar com providência, mas os meus escolhidos continuam orando. O meu escolhido continua crendo. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele é galardoador daqueles que o buscam, senão sem fé não se vai agradá-lo. Ele está falando assim, olha, meu pastor, continua orando pela igreja.
Sabe, eu oro para ela, Senhor, tem gente saindo, Senhor. Tem gente desanimada, ele continua orando. Porque tu não é escolhido, ora de Deus. Eu quero falar para você uma coisa sobre escolhido. Para o escolhido, tudo é difícil. Quer saber se tu é escolhido ou não? Para ver que as coisas para você nunca vão cair como uma luva. Para ver que você vai querer para a direita e vai mandar ir para a esquerda. Para ver que a porta se abre para todo mundo fácil. Mas para você tu tem que bater. Para o escolhido o negócio parece que é estreito, irmãos. É fácil saber se você é escolhido. As portas nunca acontece de prima. Tu bate uma vez, mudar, vai de novo, aí Deus abre, tu depende dele. Vai escantar a porta. É para saber se tu é escolhido ou não. Para quem não é escolhido, toda hora aparece uma maracutaia, aparece um negócio errado, a coisa é fácil, tu olha para o lado, poxa, na vida de todo mundo anda. A minha pode ser que tu é escolhido. Escolhido o buraco é lá embaixo. Não adianta. Tu vai se bater, vai se quebrar, vai querer fazer o que quiser, vai dar ruim. Porque o ponto se enquadra e tu é escolhido. Tem jeito não. Tem jeito não. Eu já cheguei à conclusão que eu sou escolhido. Estou começando a entender porque que o sol fica de bronze. Que o negócio demora, tanto pastor, tanto líder pilantra aqui, cheia. Você prega a palavra, que dificuldade de entendimento, de entrar no coração, quanta frieza. Olha para alguém e fala assim, ó. E Deus quer que você continue importunando ele em oração. Porque quem é escolhido continua orando, irmão José. Quem é escolhido continua clamando. Quem é escolhido persiste em minhas lutas. Se ele quer de nós, já aconteceu. Eles continuam firmes nele. Versículo 18, versículo 8 vai dizer assim, ó. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Será que quando acontecer, tu ainda vai ter a mesma fé? Sabe, eu já nem vim para cá pensando em igreja cheia com a fé. Já vim para cá pensando, preciso para a igreja lá. Senhor, traga as almas, irmãos, entendam, mas eu preciso orar, não só pela vida de vocês. Porque eu preciso orar pela minha, para não abrir da minha boca, haja poder e autoridade, para que eu continue firme no meio da caminhada. Então a busca aqui não é só a busca coletiva dos pastores. Os pastores vêm para cá orar também pela nossa própria vida. Não só pela vida da igreja. Porque quem é escolhido vai permanecer orando. Vai permanecer em oração. Mas sabe, a gente sabe que as dificuldades, quando não acontecem, e Deus está falando nessa noite o contrário. Ele está falando que acontecendo ou não, o que Ele espera de cada um de nós é que você continue importunando Ele em oração de dia e de noite. Sabe, é o próprio Jesus que está falando isso. Ele vai comparar. Vai falar assim, eu sou justo. Os escolhidos oram, clamam de dia e de noite. Porventura não lhes fará justiça, ainda que pareça tardio. Sabe, agora por que as coisas são tardias, irmão? Sabe? Tem tanto motivo para que algumas coisas não aconteçam na nossa vida de imediato. Sabe, mas Ele quer que nós sejamos constantes na oração. Temos que permanecer firme orando. Sabe o que acontece na importunação? Você argumenta com Deus. Senhor, por que Ele quer que nós venhamos importuná-lo, minha mãe? Porque você vai começar a orar assim. Primeiro você pede. Depois você vai perguntar por que não está acontecendo. Depois você vai perguntar por que Ele ainda não falou. Depois você vai perguntar por que as portas estão fechadas. Aí Deus vai começar a falar contigo. É porque o que tu está pedindo não é tão importante assim. É porque tu tem que mudar a tua maneira de pedir. Tu tem que mudar a tua visão. Tu tem que mudar o teu devocional do processo. Tu não aprende, por isso tu vive repetindo o processo. No meio da importunação, Deus vai começar a falar conosco. Por que alguns ainda não são curados? Primeiro, porque eu quero que primeiro tu vá se mostrar aos sacerdotes. E no caminho eu vou te curar. Se levanta. Está esperando se levantar para ser curado? Mas no meio da importunação, da oração, você vai começar a entender o que eu já estou entendendo. Que primeiro eu me levanto e depois Ele me cura. O que Ele vai dizer para aqueles homens que estavam leprosos? Vamos se mostrar aos sacerdotes. E no meio do caminho. Aí voltou para agradecer. Sabe, no meio da importunação, a gente vai perguntando, Senhor, o que está de errado? Onde é que eu estou errando? Será que eu
que eu preciso? Ele vai começar a responder. Vai começar a alinhar nossas emoções, nossos pensamentos, aquilo que ele tem para a nossa vida. Sabe, nessa importunação, a gente pedindo, mas não é pedir como os fariseus. Sabe, ele vai falar assim, não tem que orar fazendo vã repetições, não. É argumentando. Hoje tu pede, amanhã tu pergunta por que ele não está falando. Outro dia por que ainda não aconteceu. Outro dia por que tu não sente presença. Ele vai importunando, ele quer ser importunado. Ele quer ser importunado. Até a demora já é uma resposta, gente. Até o silêncio de Deus já é uma resposta. Para que a gente ore um pouco mais. Sabe, você avança um pouco mais. Você vai além em oração até o momento que ele fala. Tem hora que parece que eu estou bem na oração, mas eu não estou só esquentando. Já viu? Eu estou assim, olha, só nem esquentou ainda. Agora que tu ia começar a entrar no mistério, tu já parou. Mas já estou orando a vida, nem o silêncio de Deus te mostra que não está bom. Você tem que ir mais além, até não só você falar, mas oração é via de mão dupla. A gente fala daqui, chega um momento, você vai começar a ouvir. Através das situações. Deixa eu ouvir a voz de Deus, eu já ouvi. Dentro do meu coração, ele falando, não é por aí. Ouvir não é por aí. Tem um momento que a oração vai trazer intimidade. Porque através da palavra nós conhecemos o caráter. A palavra é a autorrevelação do caráter de Deus, de como ele age, o que ele quer de nós. E através da palavra e da oração existe intimidade. Se tu não ora como tu quer ser íntimo, se tu não ora como tu quer ser salvo, que através da oração tu pede perdão pelos pecados de hoje, pelos palavrões que saíram da nossa boca, pelo soco ungido que tu queria dar em alguém. Não é isso? A gente até inventa, te tenta espiritualizar na nossa carnalidade. Vou te dar um soco ungido, né? Um peixe que eu tá passando. Mas tu vai pedir perdão como se tu não ora? Através de quê que tu vai falar com ele e pedir perdão? Quer enforcar o marido? Quer esganar a esposa? É isso? É que tu faz se não ora? É através de quê? Tu não fala com Deus, tu não ora, eu não oro. Como eu vou pedir? Como haverá salvação? Se não há arrependimento, nem pedido de arrependimento ou de desculpa. A gente peca no... O que é varejo? Comprar um por um é o quê? E atacado? A gente peca no avarejo e quer pedir perdão no atacado, já viu? Já para poupar o caminho. Perdoa os meus pecados. Não, tu sabe o que tu fez. Olha para alguém e fala assim, tu sabe muito bem o que tu fez. Se ira, fala besteira, tu sabe. Mas chega de noite, Senhor, perdoa os meus pecados. Tu sabe, perdoa seu xinguinho, motoqueiro, o caminhoneiro. Eu queria dar um tapa no nome do caminhão de lixo. Eu queria atacar a cadeira daquele meu amigo do trabalho. Tu sabe que ele é tribulado. Tu sabe quem ele é. Está perturbando a minha vida. Sabe quando tu vai falar? Quando tu vai se esvaziar dessas emoções que tu não aprendeu a falar com Deus? Uma oração para o crente é algo que tu não tem como barganhar. Sabe, minha oração nessa noite é que alguns, que aqueles que ainda não entenderam, possam ser tomados pelo Espírito Santo para serem guerreiros e guerreiras de oração. Sabe, a gente não vai conseguir ir avante. Como é que essa opressão sai se tu não está orando? Como é que essa ansiedade, onde tu vai lançar isso tudo? No teu casamento? Vai descontar no teu filho? Vai descontar na tua vida, vai ruim, vai comer tua unha toda? Vai se cortar? Onde tu vai jogar isso pro alto, irmão? Olha para o Senhor, deixa no altar, fala para o irmão, deixa no altar, meu irmão. Mas a gente não ora, a gente só quer orar e quer resultado, não é resultado, é processo. Sabe, a oração vai alinhando a nossa mente, nossas emoções, e o Espírito vai se acalmando. Estou pensando assim, como é que eu vou fazer o evangelismo aí fora? Só falta 2 semanas, não conseguimos ensaiar, o som está dando ruim. E a gente começa a orar, Deus vai começar a orar o seu JP ali, eu já levanto o irmão dali. Quem estava desanimado vai começar a se animar. Vamos lá, pastor, alguém para baixar, vai ter alguém que vai vir para o nosso lado. Oração. Mas alguém que não ora, fica difícil. Sabe por que o processo parece tão doloroso? Deus não está preocupado em dar para filhos mimados aquilo que ainda não é tempo. Ele prefere moldar a mim e a você. Aleluia. Deus está moldando o nosso caráter.
Nosso caráter cristão. O homem interior está sendo moldado nas esferas. Sabe, é igual filho que não tem uma coisa, bate o pé, fica bicudo, vou sair da igreja. Sai para tu ver. Sai para tu ver. Fulano saiu, escolhido, tenta sair sendo escolhido. Jonas tentava ir a Tarsis, desceu para Jope, desceu para um porão do navio e foi parar no ventre de um grande peixe. Olha para o escolhido e fala assim, ó, tenta sair para ver se tu não só desce. Tenta sair. Para ver se tu vai parar. Dá não, irmão. Quem é escolhido, não sei nem se tem uma vontade própria, tu vai tentar fazer de tudo, irmão, é difícil. Na hora que a gente tem medo de pastorear nesses dias é muito difícil. Pastorear no meio dessa geração, não quero nem ver a geração de Miguel. Eu não quero nem ver a geração desses jovens aqui. Dependendo do que Deus tem para a vida deles. Se o mundo está difícil agora, tu imagina daqui a 30 anos na frente. A geração dos meus netos não vai ser pastoreado no meio dessa geração. Agora, se não tiver prática de oração, de joelho, a gente não vai avante. Deus quer ser importunado nessa noite, tá? Falta 20 minutos para tu importunar a Deus. 20 minutos, tu vai começar importunando aqui e não vai parar mais. Quando estiver nessa terra, Deus quer ser importunado. Seus escolhidos oram de dia e de noite, ainda que pareça tardio, mas Ele não tardará na sua justiça ao nosso favor. Eles estão ouvindo nossas orações. Ele sabe do pouco caso. Ele sabe que estão te difamando. Ele sabe que estão se levantando contra você. Ele sabe dos trabalhos de feitiçaria contra a tua família. Se preocupa, ele não vai tardar em fazer justiça. Mas continua.